A paz de Jesus, amada igreja, bom dia a todos. Convido os irmãos, convido toda a igreja a abrir a sua palavra, a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos estar lendo dos versículos 36 ao versículo 44. Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versículos 36 ao 44, que diz assim: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, nem somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Vamos orar pelo nosso irmão Augusto, que trará a mensagem neste momento. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, pedimos a Tua bênção, que estenda a Tua mão poderosa sobre o nosso querido irmão e Teu servo Augusto, que trará a mensagem neste momento. Que o Senhor o use como um canal de bênçãos para todos que aqui estão, que vieram de seus lares para ouvir a Tua palavra, vieram para Te prostrar, vieram para Te adorar, vieram para Te louvar e estar aqui, sedentos pelo Teu Santo Espírito que habita dentro delas. Que o Senhor esteja, Senhor, o utilizando aqui neste momento, para que possamos enraizar cada vez mais as Suas palavras, que possamos memorizá-la e praticá-la a cada dia, a cada momento, pois a nossa conversão ela é diária, ela não é de anos, mas estamos aqui, Senhor, humildemente, reconhecendo que somos sedentos de Ti, necessitados da Tua presença, necessitados do Teu Filho Jesus Cristo ao nosso lado, para que nos guie em tudo aquilo que formos agir. Perdoe, Senhor, os nossos erros e as nossas falhas, perdoe as nossas soberbas, que o Senhor nos dê humildade, que o Senhor nos mostre cada dia mais que temos os pés de barro, que somos falhos, mas que possamos buscar o Teu reino e a Tua justiça, para que as coisas justas do Senhor, o que é bom, o que é correto, sejam entregues a nós. Abençoe o nosso irmão Augusto neste momento, que a Tua palavra seja sempre viva e eficaz. Em nome de Jesus e através do Teu Espírito Santo, é que oramos, pedimos e lhe agradecemos. Amém.
Ei. Bom dia, amada igreja, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de nós nessa manhã. A primeira pergunta que eu quero fazer para você pensar comigo é: se você soubesse que um desastre iminente, como uma enchente ou um furacão, estava prestes a destruir a sua casa e ameaçar a sua vida, você faria uma preparação para escapar desse problema e encontrar um lugar, um refúgio, um lugar seguro? Você faria isso? Provavelmente sim. Você alertaria as pessoas que passassem por você sobre esse fato, sobre esse desastre que está vindo? Você ligaria para a sua família, para as pessoas que você ama, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, para os seus filhos, sei lá, e alertaria sobre esse desastre para que eles também pudessem se proteger? Então, tenho certeza que você faria isso, eu faria isso também. E é exatamente isso que está acontecendo aqui nesse texto do capítulo 24, e é exatamente esse assunto que nós estamos abordando agora nas nossas mensagens. Jesus advertiu os seus seguidores para que eles pudessem evitar um grande desastre. E qual é o desastre? Perder a alma. Está eternamente condenado. Então, Jesus alertou os seus discípulos para que eles pudessem evitar o maior desastre, o desastre espiritual, para que eles não fossem pegos de surpresa nesse dia do julgamento que vai atingir a terra e todos os seus habitantes. A volta de Cristo é um tema tão importante para nós, para os cristãos, e a própria palavra de Deus reforça essa importância. E fazendo o estudo para essa mensagem, eu fiquei chocado porque eu não sabia disso, mas a Bíblia fala mais sobre a segunda vinda de Cristo do que da primeira. Você sabia disso? A Bíblia fala 8 vezes mais sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira vinda dele, que é o chamado Dia do Senhor. Na semana passada, você vai se lembrar que o nosso irmão Breno trouxe aí a introdução desse assunto lá na carta aos Tessalonicenses. Então, falar sobre a volta de Cristo é muito importante. A Bíblia tem muitas passagens alertando sobre esse dia. E quando Jesus vier na sua segunda volta, na sua vinda, vai acontecer algumas coisas, mas hoje eu quero me atentar ao fato de algo positivo. Jesus vai voltar primeiramente para trazer salvação para aqueles que o estão aguardando. E esse texto de Mateus 24, onde o próprio Jesus está falando aqui, ele vai trazer um alerta para os seus discípulos sobre como eles deveriam se preparar para esse dia. O que eles deveriam fazer para se preparar para esse dia glorioso que vai chegar e que está perto. Talvez o versículo mais forte desse capítulo nós não lemos, mas eu convido você a ler, a voltar alguns versículos, é o verso 14. Lê comigo o verso 14, antes de entrarmos nesse texto do 36 ao 44. No verso 14, só para contextualizar, os discípulos perguntaram para Jesus aqui nesse capítulo: Senhor, quando vai ser? Eles são curiosos, talvez muitos de nós também sejamos. Senhor, quando vai ser? Quando vai ser a consumação dos séculos? Quando o Senhor vai voltar? E aí Jesus vai trazer aqui alguns ensinamentos nesse capítulo 24. Mas olha só o versículo 14. Ele diz assim, talvez esse seja o maior sinal que vai acontecer. Ele diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Talvez uma das grandes marcas para que Cristo volte seja a pregação do evangelho. E é o que nós estamos vendo hoje, O evangelho está sendo pregado. Junto com a internet, o evangelho tem chegado a lugares onde nunca chegou em outrora, em outros tempos. Então, o evangelho está sendo pregado, pessoas estão ouvindo sobre Cristo. Por isso essa mensagem sobre a volta é tão importante, porque Ele está vindo, em breve voltará para nos buscar. Então vamos analisar juntos esses versículos, vamos ver os alertas que Jesus vai dar aqui para os seus discípulos e que serve para nós também. Então, a primeira divisão desse texto seria o verso 33. Vamos reler comigo? A primeira coisa que Jesus traz para os seus discípulos é:
quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, a primeira característica desse dia do Senhor, desse retorno de Jesus, é que ninguém sabe exatamente qual é o dia exato e a hora. Algumas pessoas negam a volta de Jesus, e isso já aconteceu aqui no primeiro século, como na carta de Pedro, quando Pedro escreve lá em 2 Pedro 3,4, algumas pessoas já perguntavam para os apóstolos e para os outros cristãos: aonde está a promessa da sua vinda? Ele não prometeu voltar? Aonde está a promessa? Mal sabia que 2000 anos estamos aqui aguardando ele ainda. Então, o primeiro grupo se nega a acreditar que Jesus vai voltar. O outro grupo tentou adivinhar de uma maneira insensata o dia e a hora da volta de Cristo, né? Mas o que nós temos que entender não é, Jesus não está interessado em que saibamos exatamente a hora, mas Ele quer que nós saibamos é que Ele vai voltar. E quando eu leio esse texto, eu entendo que Jesus não quer gerar em nós uma expectativa, uma ansiedade exacerbada, mas que nós possamos de fato saber dessa verdade e viver preparado para essa verdade, né? Então esse dia não cabe a nós. Nós não estamos no controle da agenda de Deus, né? Cabe a nós nos preparar, levando o evangelho de Deus a todas as nações, até que chegue esse dia do fim. A segunda parte desse texto, e para mim, já começa a trazer alguns ensinamentos valiosos, é do versículo 37 ao 41. Então, olha só o que ele vai dizer no versículo 37. Ele vai dar mais um conselho para os seus discípulos, dizendo que a vinda dele vai ser como foi nos dias de Noé. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Você lembra da história de Noé? Quando você lê Gênesis capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz que a iniquidade tinha tomado o mundo, de que a maldade tinha se espalhado a tal ponto que deixou Deus triste. Deus ficou triste com o que a humanidade estava fazendo. E no texto diz que Deus encontrou na terra apenas um homem justo com a sua família. E no texto lá, na história de Noé, Deus vai dar orientações para que Noé construísse uma arca, para que ele e a sua família pudessem se proteger, pudessem se preparar para esse dia. E é interessante que Noé, em outro texto, ele foi colocado na Bíblia como um pregador da justiça. Então, provavelmente, Noé, nesse tempo em que ele construiu a arca, ele também pregou para as pessoas. Provavelmente ele falou para as pessoas sobre o que ia acontecer. Agora, olha só o que Jesus fala sobre esse dia, usando o exemplo de Noé no versículo 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, estou lendo 38, o povo vivia comendo, vivia bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então Jesus está criticando aqui o comer, o beber, o casar e se dar em casamento? De maneira nenhuma, não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está alertando aqui é que nos tempos de Noé, aquela geração estava tão focado nas coisas que eles estavam fazendo nesse mundo, estava tão enraizado nas coisas desse mundo, no trabalho, no casamento, nos seus negócios, que eles se esqueceram de Deus. Eles estavam tão focados nas coisas desse mundo, que eles não ouviram a mensagem de Noé, a pregação de Noé. Eles estavam tão preocupados com o que estava acontecendo aqui, que eles se negaram a ouvir a verdade. E quando o dilúvio chegou, foi tarde. Já não havia como escapar. E Jesus está dizendo que isso vai acontecer no momento em que Ele voltar. E isso é um alerta para nós. Porque muitas vezes nós estamos tão focados nas coisas desse mundo, nós estamos tão ali preocupados com os nossos boletos, com as nossas contas,
com o nosso trabalho, com o nosso estudo, e a gente se esquece de Deus. A gente deixa Deus de escanteio, a gente deixa as coisas de Deus para depois. O que Jesus está dizendo aqui, alertando não faça isso, isso é perigoso, isso é arriscado. Deixar as coisas de Deus e preterir outras coisas, deixar Deus de escanteio, pode fazer com que perdamos a nossa alma. E muitos argumentos que às vezes a gente escuta, e eu falo isso como alguém que já usou, eu não tenho tempo, estou muito ocupado. Mas eu tenho certeza, assim como eu já fiz em algumas empresas que eu já trabalhei, que se o seu chefe chegasse para você e dissesse assim, olha, se você não fizer esse curso, você vai ser demitido. Tenho certeza que você vai arrumar um tempo para fazer esse curso. Se o seu chefe chegar para você e falar assim, olha, se você não fizer aqui uma pós-graduação, você vai ser demitido. Você vai arrumar um tempo para fazer a pós-graduação. Porque você entende que é importante para você manter seu emprego, para manter o seu salário, para poder arcar com os seus compromissos. Por que a gente não faz a mesma coisa com Deus? Por que muitas vezes a gente, Deus, eu não tenho tempo, então amanhã eu faço, amanhã eu oro, amanhã eu leio a Bíblia, e o amanhã nunca chega. O que nós podemos aprender com a geração de Noé é que as coisas de Deus são mais importantes. Nós podemos sim ler um versículo bíblico todos os dias, orar, nós podemos meditar na palavra de Deus, nós podemos confessar os nossos pecados, nós podemos nos preparar, mesmo tendo os nossos compromissos no dia a dia. Jesus espera isso de nós. Você pode casar, Jesus não está condenando isso. Pode casar, pode trabalhar, pode almejar o seu aumento, a sua promoção. O alerta não esqueça de Deus. Não deixe Deus de lado. Faça isso com Deus. Faça isso pensando em Deus. Faça isso glorificando a Deus. Faça isso andando com Deus. E você vai estar preparado para esse dia do Senhor, que vai chegar a qualquer momento. Você pode estar lá estudando, você pode estar fazendo sua faculdade, você pode estar no seu trabalho e Jesus pode voltar. Todas essas coisas vão ficar para trás, mas é a eternidade que nos aguarda. Terceiro ponto, está nos versículos 42 a 44, vamos reler comigo? Jesus vai dar mais alguns alertas para eles, dizendo, portanto, a conclusão desse pensamento, Jesus está chamando os seus discípulos e a nós, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A postura que Jesus está esperando de nós é uma postura de estar sempre vigilante, preparado. E ele usa o exemplo do ladrão. Se você soubesse que um ladrão vai invadir a sua casa, você ia estar preparado, você ia colocar uma cerca, um alarme, talvez ia ligar para a polícia e arrumar um pedaço de pau para dar na cabeça dele quando entrasse. Você ia se preparar para isso, para proteger a sua vida e os seus bens. Agora, Cristo vai voltar e nós sabemos disso. Nós sabemos disso. E nós cremos nisso. Porque se você está aqui essa manhã, você acredita nisso também. Então, Jesus está pedindo para nós, alertando, viva de uma maneira preparada, para que isso possa, como se isso fosse acontecer agora. E como é viver preparado? Eu vou dar alguns exemplos de como nós podemos nos preparar para esse dia do Senhor. Como viver uma vida preparada? Primeiro ponto, perdoe. Aprenda a perdoar. Se é difícil perdoar um irmão ou alguém que te fez mal, lembra do que Jesus fez por nós. Jesus nos perdoou de tudo. Lembre que perdão não é aceitar o que a pessoa fez. Perdão é deixar que Deus cuide da situação. Perdão é fazer com que aquilo não tenha mais peso sobre você. Então, enquanto estamos aqui, ainda há tempo. Perdoe as pessoas que te machucaram. Assim como Cristo tem nos perdoado todos os dias. A segunda maneira em que eu e você podemos nos preparar além de perdoar, peça perdão também, se você machucou alguém.
Vamos quebrar o nosso orgulho, vamos deixar ele para fora da nossa vida. Peça perdão se você machucou alguém. Peça perdão para aquele irmão, peça perdão para um pai, para um filho, para alguém que você errou. Reconheça os erros, vamos reconhecer as nossas falhas, porque essa é uma maneira de nos preparar e estar totalmente vulneráveis a Jesus, para que Jesus possa nos curar. Confesse os seus pecados a Deus. Jesus vai vir para nos levar para o céu, lá não tem pecado. Então nós estamos aqui lutando contra a nossa carne todos os dias. Hoje é o tempo de confessar a Deus. Confesse seus pecados a Deus. O pecado só nos afasta de Deus, só nos destrói e vai tirar de nós a nossa maior recompensa, a nossa maior alegria, que é estar com Cristo para sempre. Isso é tão importante que Jesus, em outro texto, vai dizer para nós, vai dar um alerta para os seus discípulos, falando: se um olho te faz pecar, arranque fora. Se o braço te faz pecar, tire fora. Não no sentido talvez literal, mas o que Jesus está querendo trazer para os seus discípulos é a gravidade do pecado, é mostrar o quão grave é isso. Então vamos nos resolver com Deus, vamos nos reconciliar com Deus. Confesse os seus pecados a Deus, confesse seus pecados ao seu irmão, e tenho certeza que Deus vai nos perdoar, como Ele mesmo falou em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar. Sirva a igreja, estamos aqui para servir, e Jesus nos chamou para servir. Nós nos preparamos para a eternidade servindo uns aos outros, nós nos preparamos colocando a mão na massa, cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, carregando o fardo uns dos outros, até esse dia, para que ninguém se perca, para que essa reunião um dia aconteça nos céus. Não queremos que ninguém fique de fora. Então, se nós temos esse desejo, imagina Deus. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Cuide da sua família. Nós estamos tendo as EBDs falando desse assunto tão importante que é a família, papel do marido, papel da esposa, dos filhos. Então, o nosso papel dentro de casa, e o diabo tem atacado as famílias estão sendo atacadas hoje em dia. Então, cuide da sua família, assuma a sua responsabilidade com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, né? Se prepare, porque o Senhor vai voltar para nos levar. Evangelize as pessoas. Existem pessoas, a gente já falou isso, é sempre bom lembrar, existem pessoas que vão passar somente na sua vida, que vão passar no seu caminho, na sua trajetória, que só você vai ter acesso. E é a oportunidade que Deus está te dando para falar do Evangelho, para falar da salvação em Cristo Jesus. Você talvez seja a única Bíblia que alguém vai ler na vida. Então, vamos dar um bom testemunho da nossa fé. Vamos viver de uma maneira digna, para que a gente possa levar o Evangelho, não só com as nossas palavras, mas com a nossa atitude, com o nosso bom testemunho, com o nosso comportamento. Vamos ser fiel ao nosso marido, à nossa esposa, para dar testemunho para as pessoas e para falar que o que Jesus tem para oferecer para nós é muito melhor. Talvez uma outra passagem que me vem à mente sobre essa questão de preparação é quando Jesus conta a parábola das virgens, lembra disso? Das 10 virgens, 5 estavam preparadas, 5 não estavam preparadas. E essas 5 que não se prepararam, quando saíram para talvez tentar resolver alguns problemas, já era tarde. Então a Bíblia tem muitos alertas o tempo todo. Jesus está nos alertando o tempo todo. Viva preparado, porque Ele jaz à porta. Ele está vindo para nos buscar. E talvez o maior incentivo para nós, eu gostaria que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Gosto muito dessa passagem. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O maior incentivo está escrito aqui: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então esse texto está aqui para trazer um conforto para nós. Não existe nada nesse mundo, não existe beleza, não existe dinheiro, não existe nada nesse mundo que possa se comparar com o que Jesus tem preparado para você, com o que Deus tem preparado para nós na eternidade. É tão grandioso que nenhuma mente pode imaginar, nenhum computador pode pensar. O que João descreve lá em Apocalipse é um vislumbre do que ele viu, da grandiosidade que ele viu, e ele nem conseguia colocar isso em palavras. É isso que Deus preparou para nós. Jesus vai vir para nos salvar desse mundo de mal, salvar desse mundo do pecado, salvar do mundo dessa injustiça que nós vemos todos os dias e que às vezes revolta o nosso coração. Todas essas coisas vão ser destruídas. Jesus vai vir nos salvar de tudo isso. Vai vir nos salvar do nosso pecado, da nossa angústia, do nosso sofrimento. O que Ele promete para nós é a eternidade. O que Ele pede é que vivamos preparados para esse dia, que pode acontecer a qualquer momento. Que essas palavras possam confortar o seu coração durante essa semana, e que se durante essa semana acontecer algo, e você tiver que escolher, escolha Deus, escolha o Evangelho, escolha a salvação, escolha a recompensa eterna que não perece e que é dado a nós como presente por graça de Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua graça e por Teu perdão. Nós reconhecemos, Senhor, que precisamos de Ti, Pai, que somos pecadores, e pedimos primeiramente perdão pelas nossas falhas, Pai. E pedimos que o Senhor nos ajude a perdoar aqueles que nos machucam, aqueles que nos têm ofendido, porque sabemos, Pai, que o maior perdão o Senhor já nos deu na cruz. E acima de tudo, Senhor, como a Tua palavra disse aqui, como o Senhor alertou os Teus discípulos e nos alerta, nos ajude a viver preparados, Pai. Mesmo diante dos nossos afazeres do dia a dia, do nosso trabalho, do nosso estudo, que nós nunca negligenciamos o Senhor, Pai. Que possamos colocar o Senhor no nosso dia a dia, nas nossas orações, na nossa leitura, na nossa meditação, na nossa gratidão, e que possamos também ser luz aonde o Senhor nos colocar para pregar o Teu Evangelho para outras pessoas. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui nessa manhã, e que o Senhor abençoe a nossa semana, e que se o Senhor não voltar nessa semana, possamos estar reunidos mais uma vez para glorificar o Teu nome e agradecer a Jesus pelo Seu grande amor por nós. Por tudo que o Senhor tem feito, nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Senhor te abençoe.